tenho conversado com algumas pessoas ultimamente e tem tido algumas situações, alguns casos, de dificuldade de perdão, dificuldade de perdoar. Eu queria que você falasse um pouco desse processo aí. Como que veio aí o perdão no caso da tua mãe, o perdão no Jairo? É Jairo? Não, é Jânio? Jânio. Jânio. Como que aconteceu com você e como uma mensagem que você possa dar a quem está ouvindo, que eventualmente está dentro de uma situação parecida, né, sobre essa questão do perdão. Amém, alemão. Amém, amém. Foi algo muito interessante, uma ação de Deus sobre a minha vida no que diz respeito ao perdão também. Mas eu quero lembrar 3 versículos, pelo menos, que é um é Romanos Romanos 5:5, né, que fala: "Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado." Ou seja, se o Espírito Santo, se recebemos o Espírito Santo, o amor foi derramado. E onde existe o amor, há o perdão. Há o perdão. Eu costumo dizer, depois eu até vou comentar um pouco sobre isso, posso comentar um pouquinho sobre esses versículos também. Alguém que se diz cristão, que tem dificuldade para perdoar, é porque tem dificuldade de entender o amor de Deus por sua vida. Tem dificuldade de entender o perdão de Jesus por sua vida. Porque o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Também ali em João 6, né? 14 e 15, quando ali no contexto do Pai Nosso, né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Normalmente as pessoas terminam, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mas depois Jesus segue falando, porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Ou seja, portanto, o perdão é uma condição, ou seja, para sermos perdoados. Porque se não perdoarmos, nós não teremos perdão também. Mas antes de eu citar algum versículo, mas deixa eu citar algo que aconteceu em relação à minha mãe. Logo depois que eu me converti, eu chamei minha mãe para uma conversa. Chamei minha mãe para uma conversa e disse: mãe, eu quero pedir perdão à senhora por todo o mal que eu já fiz para a senhora. Quero pedir perdão à senhora por toda a desobediência, por toda a rebeldia que eu já tive para com a senhora. Mãe, me perdoa, me perdoa. Eu não disse para ela que por um bom período da minha vida eu nutri essa falta de perdão para com ela, esse ódio que eu tinha na realidade. Eu não disse. Não disse porque imaginei que não cairia bem para ela. Mas eu pedi perdão para ela ali, ela falou: filho, Hélio, me perdoa também. Sabe, e ali nós nos abraçamos, ali nós nos beijamos, né? E a partir dali, sem exagero, né? Eu não tinha nenhuma dificuldade em dizer: mãe, eu te amo. E nem ela para comigo também. Hélio, filho, eu te amo. Ou seja, então, de fato, eu pude perdoá-la. É, é, como a gente sabe se de fato nós demos o perdão? É algo antigo que muitos de nós aqui já ouvimos, né? Ou seja, quando nós lembramos aqui, mas não dói aqui, mas não dói aqui. Eu lembro das incoerências, das coisas que minha mãe fez,
Lembro, sem dúvida, mas não me causa dano algum, algum. Porque o amor de Deus foi derramado em meu coração. Sabe, isso não é uma capacidade minha, o perdão não há capacidade em nós para perdoarmos, senão a capacidade do próprio Deus. É a vida de Cristo em nós que nos leva a isso. E quanto a esse rapaz, o Jânio, e pela graça de Deus, foi plenamente liberado o perdão a ele também. Eu me lembro que, tempos depois, o meu irmão, o Nelson, né, que muitos que estão nos assistindo aqui o conheceu, ele se converteu, eu tive o privilégio de batizá-lo também, e, e eu me lembro que eu falei para o Nelson, poxa, Nelson, como seria bom se nós encontrássemos o Jânio hoje? Falei, Nelson, imagina só, nós falando do amor de Jesus para o Jânio, imagine ele se convertendo e se tornando nosso irmão agora. Mas falando isso com muita alegria e com muito desejo de que isso acontecesse mesmo. Eu nunca mais vi o Jânio na minha vida, mas se eu encontrasse, irmãos, ele entraria na minha casa. Se eu encontrasse, eu o abraçaria, daria um ósculo nele. Se eu encontrasse, eu diria, eu te amo. Porque eu sou bom? Não, mas é porque eu pude entender o perdão de Deus pela minha vida. Eu não fui diferente do Jânio. Os meus pecados ofenderam a Deus de igual modo. De igual modo. Então, quem seria eu para não perdoá-lo? Quem seria eu? Me permitam citar aqui ainda, Alemão e Jean, Mateus 18, porque eu vou citar o versículo 35, mas eu vou falar o contexto dele, porque Sim. o versículo 35 fala assim, também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Assim também meu Pai, Mateus 18, 35, mas é do 23 em diante, tá? Uhum. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Mas aí, interessante, né, quando nós vemos várias parábolas, né, Jesus falando das parábolas, ele falando, o reino de Deus é comparado, o reino de Deus é semelhante, né, ou seja, e aqui nessa parábola Jesus fala que o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com eles, com seus servos, né, e passando a chamar os seus servos, trouxe um, ali vocês, aqui eu não vou ler, mas vou falar dos versículos, né? E ajustando as contas, trouxe um que devia 10 mil talentos. E esse que devia 10 mil talentos implorou para ele ser paciente comigo e tudo lhe pagarei, né? Ou seja, porque antes o rei falou, não, vende tudo que tem tal, ou seja, até que toda a dívida seja paga. Essa pessoa rogou, clamou, insistiu, perdão, e o rei o perdoou. Mas aí ele saindo dali, aí segue dizendo que ele encontrou um conservo dele que devia 100 denários. Sabe, não somente, sabe, paga o que me deves. Tipo, não tenho, e ele falou da mesma forma, ser paciente comigo, eu vou te pagar. Ele falou, e aí o que esse que havia sido perdoado de 10 mil talentos fez? Ele não perdoou aquele conservo dele que devia 100 denários, e o mandou para a cadeia, para a prisão. Irmãos, talvez nem todos aqui saibam, saibam o quão esse primeiro homem foi perdoado. 10 mil talentos. Porque 10 mil talentos, irmãos, 10 mil talentos, primeiro, cada talento é igual a 6 mil denários. 6 mil denários. E um denário é igual a um dia de trabalho. Ou seja, aquele lá, o segundo, que devia 100 denários para esse servo, ou seja, 100 dias de trabalho, ou seja, 3 meses e pouco. Mas esses 10 mil talentos, se nós formos multiplicar por 6 mil denários, vai dar 60 milhões de dias de trabalho.
Ou seja, se nós formos pegar esses 60 milhões de dias de trabalho e dividirmos por 365, ou seja, por ano, ou seja, vai dar 164.383 anos. Ou seja, e para que essa dívida fosse paga, seria necessário 2.191 pessoas de 75 anos trabalhando desde o seu nascimento. Isso significa que a dívida desse homem que havia sido perdoado era uma dívida impagável. Isso podemos dizer, irmãos, que corresponde à nossa dívida diante de Deus. Nós fomos perdoados de uma dívida impagável. Não havia quem pudesse pagar, por mais dinheiro, posses, o que tivesse, ninguém, que somente o sangue de um justo poderia pagar isso. Amém. Ou seja, nós fomos perdoados. Ou seja, então era uma dívida impagável. Esse que recebeu o perdão da dívida impagável não perdoou um que devia 100 denários, basicamente 3 meses e pouquinho de trabalho. Seria uma dívida que poderia ser paga? Sim, sem dúvida. E essa dívida, irmãos, dos 100 denários, corresponde à dívida, ou seja, aqueles que pecam contra nós. Que pecam contra nós. Ou seja, da mesma forma que nós recebemos o perdão, não há opção de não perdoarmos. De não perdoarmos. Por que eu li, primeiramente, o versículo 35, assim, pois também meu Pai Celeste vos fará se do íntimo não perdoardes cada um a seus irmãos, né? Porque quando essa pessoa que foi perdoado não deu perdão para o outro, aí foram relatar para o rei, aí o rei chamou ele de volta, né? E falou, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque tu me suplicaste, não devias tu fazer o mesmo, né? Mas esse rei ali falou o seguinte, que indignando-se, esse rei se indignou tanto que o entregou aos verdugos, ou seja, entregou à tortura. Ou seja, aquele que não perdoa, irmãos, ele é atormentado. A falta de perdão traz tormento. E eu vivi esse dilema por muitas vezes, por muitos anos.